Olá pessoal, eu sou o Wesley, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Vagando Divagando. E no vídeo de hoje, como vocês puderam ver aí pelo título, eu venho falar de Keeper of the Lost Cities da Channel Messenger, minha primeira leitura da vida feita totalmente em inglês e também um livro que me surpreendeu bastante ao longo da leitura. Então, antes de começar o vídeo e falar um pouco mais sobre o livro para vocês, eu lembro de se inscreverem no canal caso ainda não sejam inscritos, deixe um comentário, um joinha e, claro, compartilhe esse vídeo com os amigos para que eles possam continuar conhecendo Vagando Divagando e todos os livros que a gente divulgar aqui para vocês. Agora, sem ser mais demora, vamos lá conhecer um pouco mais sobre Keeper of the Lost Cities. Aqui em Keeper of the Lost Cities nós vamos conhecer a nossa protagonista, Sophie. Ela é uma menina aparentemente normal, vive sua vida, vive sua escola, ela se sente um pouco excluída, sem muitas amizades a quem recorrer na vida, e se sente de certa forma um pouco deslocada, tanto dentro da sociedade que ela vive, dentro mesmo da própria família. E aí nós descobrimos que essa menina, a jovem Sophie, essa menina aqui da capa, ela é telepata. E isso desde pelo menos essa idade, depois de um acidente que ela sofreu, vem afligindo ela porque ela não sabe como parar esses pensamentos de entrarem na cabeça dela a todo momento. Então é sempre um sofrimento muito grande para ela. Até que chega um ponto em que, numa visita da escola a um museu, ela encontra esse menino chamado Fitz, que de alguma forma também parece saber quem é ela, porque ela tem esses poderes, e de certa forma parecia que estava, na verdade, procurando por ela. Só que não era procurando por algum feito que ela tenha passado, porque ela é uma jovem prodígio, vamos dizer assim, na escola, então, digamos, ela é o maior gênio, está muito à frente dos colegas de classe, e de alguma forma esse menino, o Fitz, chegou até ela, e ele sabe quem ela é, o que são esses poderes, e a gente vai descobrindo aos poucos o que está acontecendo e por que ele está procurando a Sophie. Sabe, um dos primeiros coisas que a gente vai descobrir sobre Sophie logo no início do livro, isso não é um spoiler, acredito eu, então essa é uma informação que acho que é até importante falar sobre isso no livro, porque traz outros conceitos, vamos dizer assim. Sophie é uma elfa, mas como assim? Ela vive no mundo dos humanos e os elfos e outras criaturas que muitos ela acreditavam que eram mitos, vamos dizer assim, histórias contadas para crianças ao longo de séculos e séculos e séculos de história, ela descobre que na verdade são reais, assim como as Lost Cities da cidade. São cidades perdidas, cidades lendárias como Shangri-La, Atlântida, que nada mais são aqui nesse mundo que os humanos, de certa forma, ou tinham contato com elfos e outras criaturas mágicas e essas cidades míticas, mas por conta de ambições humanas, querendo guerra, querendo dominar todos, os elfos e outras criaturas decidiram se afastar disso, se afastar dos humanos e basicamente eles se tornaram apenas lendas. Mas a gente sempre se pergunta, então por que Sophie, uma elfa que a gente descobre logo no início do livro, está vivendo entre pais humanos e como assim é possível que ela seja filha de pais humanos? E a gente vai descobrindo exatamente por que isso, quem é Sophie, o que está acontecendo e quais são as ameaças que estão por trás de tudo o que está ocorrendo aqui no mundo de Keeper of the Lost Cities. Eu acho que, de certa forma, eu estava me sentindo um pouco cansado de ler alguns livros do gênero de fantasia infanto-juvenil e Keeper of the Lost Cities, vamos dizer assim, me trouxe de volta aos ânimos de voltar a ler esse gênero. Os últimos livros que eu li não foram tão animadores assim. É claro que alguns livros do Rick Riordan são bem marcantes e foram legais, mas eu acho que o gênero, de certa forma, pelo menos na minha experiência de leitura dentro do gênero de fantasia infanto-juvenil, já estava, digamos, um pouco saturada disso. E eu acho que o sucesso de Keeper of the Lost Cities, ao menos na minha experiência, é a forma com que ela conta isso e acho que é a familiaridade com outras histórias favoritas minha. Como eu posso dizer? Harry Potter, por exemplo. Keeper of the Lost Cities, logo em seu início, lembra muito, mas muito mesmo, o início de Harry Potter e A Pedra Filosofal, o primeiro livro da série, claro. E aqui nós temos Sophie descobrindo um mundo que ela não sabia, a qual ela fazia parte.
Ela vai para uma escola de treinamento que ela vai descobrir mais sobre os seus poderes. É dividida não em casas, mas existe uma certa divisão entre os alunos da escola. E, e é isso que a gente vai descobrindo aos poucos. Então, sim, lembra muito Harry Potter. Acho que é por isso que existe tanta essa comparação de Keeper of the Lost Cities. Eu acho que por isso também essa é uma série que parece ser bastante longeva e eu não tenho tanta certeza assim de quanto tempo vai demorar para essa série terminar. Não sei se vocês sabem, se alguns de vocês conhecem os lançamentos internacionais da série, porque infelizmente só foi lançado o primeiro livro aqui no Brasil, esse aqui é a edição internacional, mas Keeper of the Lost Cities tem 9 volumes lançados, sendo 8 numerados da série principal. Tem o volume 8,5, que é... eu não tenho certeza se é um spin-off, se é logo depois dos acontecimentos do volume 8. E o volume 9 da série está para sair ainda esse ano. Então é uma série que já dura bastante tempo e dá para imaginar o sucesso que ela faz dentro desse público. E eu quero até inclusive trazer essa questão para vocês, porque eu acho que essa é uma série que tem um potencial gigantesco dentro do mercado brasileiro de fantasia infanto-juvenil, que é o que mais vende dentro do gênero aqui no Brasil, indiscutivelmente. Eu acho que essa série tem um potencial enorme. A editora que lançou o primeiro volume aqui, eu acho que foi Guardiã das Cidades Perdidas, o título, fez um trabalho bem qualquer coisa, porque eu acho que pouquíssimas pessoas ouviram falar desse livro, e as pouquíssimas pessoas que leram ele, a gente vê o quanto as pessoas gostaram da experiência desse livro aqui. E sabem por quê? Porque é isso, como eu falei, essa história traz uma certa familiaridade com outras histórias do gênero da fantasia infanto-juvenil, como o próprio Harry Potter, que eu já falei algumas vezes. E a forma com que os personagens são trabalhados aqui, na verdade, é incrível. É delicioso ler esse livro, é delicioso ver como se dá as descobertas da Sophie. É muito legal ver as pessoas, os personagens secundários, os outros elfos, as outras pessoas que ela vai conhecendo. O Fitz, que é um personagem que ele até aparece pouco nesse volume. Tem um outro personagem que, vamos dizer assim, acho que dá pra dizer que ele é o melhor amigo da Sophie nesse primeiro livro, que é o Dex, que é um personagem muito mais legal. Um próprio outro personagem chamado Keith, que eu acho que é um dos queridinhos dos fãs, vamos dizer assim, também aparece bem mais do que o Fitz, que é o personagem que encontra ela no mundo dos humanos ainda. Eu acho outra coisa muito legal de ver, e acho que causa essa identificação com a leitura de Keeper of the Lost Cities, é como a Sophie é uma personagem muito palpável, vamos dizer assim. Ela tem 12 anos, e é uma elfa, mas ela é uma personagem, uma criança que passa por qualquer coisa que uma criança pode passar, e qualquer pessoa de qualquer idade pode passar, na verdade. Acho que a Sophie aqui, ela tem muito essa questão dela não se sentir conectada a nenhum lugar, ela sentir que não pertence a canto nenhum, ela tem essa questão de se sentir solitária, sem amigos, e aos poucos essa descoberta dela nesse novo mundo que ela descobre que faz parte, vai transformando essa menina numa personagem extremamente carismática e querida pelo leitor, assim como ela vai trazendo brilho para os personagens secundários da leitura. Então é uma experiência muito legal, é muito difícil a gente achar. Na verdade, não tem um personagem que eu tenha deixado de gostar ao longo da leitura desse primeiro volume da série, porque são todos muito bem trabalhados, mesmo os personagens que aparecem menos. E a narrativa da Shannon Messenger é muito legal, é muito leve de acompanhar, é uma leitura bastante fluida, ela passa muito rápido, o livro ele tem quase 500 páginas, mas ele tem uma diagramação tranquila de se ler. A linguagem, assim, como uma pessoa que nunca leu um livro todo em inglês, para mim, eu acho que eu até me sinto surpreendido por ter passado de uma forma até fácil e bem fluida pela leitura desse livro, porque eu acho que tinha momentos assim que eu não... nem parecia que eu estava lendo em inglês. Eu não me acho uma pessoa... Eu não sou fluente em inglês, eu não sei falar, e posso dizer que eu tenho um certo vocabulário, mas eu não achava que seria o suficiente para acompanhar essa leitura de Keeper of the Lost Cities sem mal pegar o celular para pesquisar alguma palavra que eu não conhecia. Porque, claro, tem palavras que eu não vou conhecer na língua, eu nunca li, como eu falei, um livro em inglês todo na minha vida, e em algum momento eu cheguei em alguma palavra ou outra que eu não conhecia. Algumas eu pesquisava, outras não, porque é questão de acompanhar o contexto da narrativa. Mas a escrita da Shannon Messenger é legal e é o ideal, vamos dizer assim, para esse gênero. E eu só consigo dizer que eu não vejo a hora de ver os próximos volumes. Eu tenho os próximos 2 volumes, na verdade, já aqui
na minha estante, eu não vejo a hora de ler mais essa série e, claro, acompanhar a série toda porque eu acho que vai valer muito a pena. Não sei quanto de história tem para descobrir, já com 9 livros lançados, já para sair o 10º livro e não sei. Aqui a gente tem um vislumbre muito pequeno ainda de tudo que pode acontecer em Keeper of the Lost Cities, em toda a saga. Então a gente vai lendo aos poucos, tem alguns mistérios que a gente vai descobrindo, só que a Channel Messenger não entrega tudo logo de cara. Então esse primeiro livro é um volume bastante introdutório, a gente vai acompanhar por boa parte dele essa vida escolar da Sophie, essa nova vida escolar dela, e pontuado por algumas revelações, alguns mistérios, e apenas no final que a gente vai vendo um pouco mais das coisas que estão sendo tramadas por trás, ainda sem muita clareza, mas eu acho que dentro desse livro, que é um volume muito introdutório, a história que a gente acompanha já é o suficiente para fisgar a gente para continuar a leitura dela. E outra coisa que eu quero concluir aqui, só para falar minhas opiniões iniciais sobre a série, é como a Sophie ela tem essa questão dela não se sentir pertencer a nenhum lugar. Ela chega nesse mundo dos elfos e ela sabe que ela tem que ir para algum lugar, ela tem alguém, tem que ter alguém para que possa cuidar dela. E ela aqui vai ser direcionada a 2 personagens, 2 elfos específicos, que são Grady e a Edaline, que eles têm um passado trágico e difícil, e até mesmo para a Sophie é um ponto delicado dela chegar e abordar isso com eles. E é muito, mas muito tocante, muito bonito a forma que a Channel Messenger desenvolve a relação entre a Sophie e esses 2 personagens. E eu acho que aqui no final do livro, mesmo antes do final do livro, alguns capítulos antes do final, a gente tem alguns momentos bem bonitos, bem tocantes e emocionantes, e dá aquele quentinho no coração ver que ela se sente finalmente pertencer a algum lugar. Mas eu aproveito esse gancho para falar de algo que me incomodou, principalmente no início do livro. Ainda voltando nessa questão do pertencimento, a Sophie, ela obviamente tinha a família dela entre os humanos, família da qual ela acreditava fazer sempre parte. Ela achava que era filha, sim, de fato, dessas 2 pessoas, desses 2 personagens. Só que a gente descobre que não é assim. Não posso dizer que é um spoiler, porque, enfim, ela descobre isso logo no início do livro. Mas ela descobre que as coisas não eram exatamente dessa forma e incomoda um pouco a forma com que ela aceita essa nova realidade e aceita de repente, de um dia para o outro, vamos dizer assim, um intervalo de poucos dias, ela aceita deixar a vida que ela levava para ir para esse mundo que ela sabe que agora é o lugar, ou pelo menos dizer que ela acredita que é o lugar que ela pertence. É o lugar que ela pertence, de fato. Mas a facilidade com que a Channel Messenger fez isso passar pela cabeça da personagem, acho que é a única coisa que me incomodou na leitura, porque parece que ela não se importava de fato com a família dela, quando ela, na verdade, e bem sabemos disso, se importa com a família dela. Então, isso é a única coisa que me incomoda, isso é bem no iniciozinho do livro, primeiros capítulos, e do resto, daqui pra frente, a leitura de Keeper of the Lost Cities flui muito bem, é um livro delicioso, é uma das minhas melhores leituras, me surpreendeu nas minhas leituras esse ano, mais uma ótima surpresa, e eu acho que, de certa forma, reviveu o gênero de fantasia infanto-juvenil para mim. Não sei como vai continuar sendo a experiência na série, porque pode ser que isso acabe ficando repetitivo, afinal, são 9 volumes já lançados, está para sair o 10º e, como eu falei, é meio difícil de entender para onde essa história vai com tantos livros que já saíram e eu não sei ainda se a série está sequer perto de terminar. Mas é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha falado o suficiente sobre Keeper of the Lost Cities para vocês. Eu sei que é um pouco difícil falar que vocês leiam, mas o primeiro volume ainda está disponível na Amazon, inclusive o volume traduzido em português. Então vão lá conhecer. Quem sabe, se mais pessoas conhecerem, essa série ganhe mais chances aqui no Brasil. Eu gostaria muito de ver, de verdade, Keeper of the Lost Cities voltando por outra editora, porque eu acho que a editora que lançou o primeiro volume não vai lançar novos volumes da série, infelizmente, já fazem algum tempo que esse primeiro volume saiu, e como eu falei, não teve buzz nenhum, a série basicamente não esteve em nenhum grande círculo de Booktube, de Instagram e etc. Algumas poucas pessoas divulgaram, mas pouquíssimas mesmo, e vale muito a pena. Esse livro é a cara do mercado nacional de fantasia infanto-juvenil,
Eu gostaria muito de ver que alguma editora se arriscasse a lançar mesmo com essa longevidade da série, que talvez possa assustar um pouco, tanto para leitores como para o interesse das editoras de trazer para cá. Mas espero que vocês tenham curtido. Se vocês souberem ler inglês, vão atrás, porque vale muito a pena. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo mais para trazer mesmo essa experiência legal que eu tive, torcendo para que alguns de vocês possam ir atrás desse livro para conhecer um pouco mais sobre ele. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Lembra vocês de se inscreverem no canal caso ainda não sejam inscritos, para não perder nenhum conteúdo aqui do Vagando Divagando. Também deixem um comentário, um joinha e compartilhe esse vídeo com os amigos, porque vai que a gente consegue alcançar mais pessoas para conhecer Keeper of the Lost Cities da Channel Messenger. E é isso, pessoal. Muito obrigado e é isso por hoje. Tchau, tchau.